Esta foi a história dos meus queridos vizinhos. Impressionou-me profundamente e, pelos aspectos da vida social que continha, aprendi a admirar as suas virtudes e a condenar os vícios da humanidade. Eu ainda considerava o crime algo muito estranho para mim. Admirei e sempre tive em mente a gentileza e a generosidade que me inspiraram o desejo de participar ativamente de um mundo onde tantas qualidades admiráveis encontravam expressão. Mas, ao narrar a progressão da minha mente, não devo omitir uma circunstância ocorrida naquele mesmo ano, no início do mês de agosto, durante uma de minhas habituais viagens noturnas à floresta, onde procurava comida para mim e lenha para meus protetores. Encontrei uma bolsa de couro cheia de roupas e livros. Eu ansiosamente peguei esse prêmio e voltei com ele para meu galpão. Felizmente, os livros foram escritos na língua que aprendi com meus vizinhos. Eram O Paraíso Perdido, um volume de As Vidas Paralelas de Plutarco e As Desventuras do Jovem Werther de Goethe. A posse desses tesouros me deu imenso prazer. Com eles, eu estudava e exercitava minha mente, enquanto meus amigos faziam suas tarefas diárias. Eu mal poderia descrever a impressão que essas obras causaram em mim. Despertaram em mim uma série de novas imagens e sentimentos e, por vezes, me extasiaram, mas mais frequentemente me mergulharam numa depressão absoluta. Em Werther, quão interessante foi para mim a simples história. Encontrei tantas opiniões expressas e tantos pontos que até então me eram obscuros, esclarecidos, que se tornou uma fonte inesgotável de espanto e reflexão. Os calmos costumes domésticos que ele descreve, juntamente com os nobres e generosos pensamentos expressos, estavam em perfeita consonância com a experiência que tive entre os meus protetores e com as necessidades que senti nascer tão intensamente em mim. Werther me pareceu o ser mais maravilhoso de todos que já tinha visto ou imaginado. Sua personalidade era simples, mas deixou uma marca profunda. As meditações sobre a morte e o suicídio pareciam calculadas para me encher de admiração. Sem pretensões de julgar o caso, inclinei-me para as opiniões do herói, cujo suicídio lamentei, embora não entendesse bem. No decorrer da minha leitura, fiz inúmeras comparações com meus próprios sentimentos e minha triste situação. Encontrei muitos pontos em comum e, ao mesmo tempo, curiosamente diferentes entre mim e as personagens sobre as quais li e de cujas conversas fui observador. Eu não dependia de ninguém e nem estava ligado a ninguém. O caminho da minha partida estava aberto e ninguém iria chorar por mim. Minha aparência era nauseante e minha altura era gigantesca. O que isso significa? Quem eu era? De onde vim? Qual seria o meu destino? Eu constantemente me fazia essas perguntas, para as quais não conseguia encontrar resposta. O volume das Vidas Paralelas de Plutarco narrou a vida dos primeiros fundadores das antigas repúblicas, Grécia e Roma, e teve em mim um efeito muito diferente daquele de Werther. Com ele aprendi o que eram o desânimo e a tristeza, mas Plutarco ensinou-me a elevar o meu pensamento e a tirá-lo da esfera reduzida das minhas reflexões pessoais e admirar e amar os heróis da antiguidade. Muito do que li estava além da minha experiência e compreensão. Eu tinha um conhecimento muito confuso sobre o que eram impérios, grandes territórios, rios majestosos e a imensidão do mar. Mas em relação às cidades e aos grandes grupos humanos, eu era absolutamente ignorante. A casa dos meus protetores foi a única escola onde pude estudar a natureza humana.
mas este livro abriu-me horizontes desconhecidos e campos de ação maiores. Através dele, aprendi sobre homens dedicados a governar ou aniquilar seus semelhantes. Senti reafirmar-se em mim uma tremenda admiração pela virtude e um imenso ódio pelo crime, na medida em que compreendi o alcance daqueles termos, que naquela época se referiam apenas ao prazer ou à dor. Talvez, se minha introdução à humanidade tivesse vindo das mãos de um jovem soldado, ávido por batalhas e glórias, meu jeito de ser agora seria diferente. Mas, Paraíso Perdido despertou em mim emoções diferentes e muito mais profundas. Li-o como os livros anteriores que encontrei, como se fosse uma história verdadeira. Despertou em mim todos os sentimentos de espanto e respeito que a figura de um Deus onipotente em guerra com as criaturas é capaz de despertar. Fiquei impressionado com a coincidência das diferentes situações com a minha e muitas vezes me identifiquei com elas. Tal como Adão, criado sem qualquer relação aparente com outro ser humano, embora em tudo o resto a situação dele fosse muito diferente da minha. Deus fez dele uma criatura perfeita, feliz e confiante, protegida pelo carinho especial do seu Criador. Ele poderia conversar com seres de essência superior à sua e adquirir deles maior conhecimento, mas eu estava infeliz, sozinho e indefeso. Muitas vezes pensei em Satanás como o ser mais adequado à minha situação, porque como ele, a felicidade dos meus protetores muitas vezes despertava em mim sentimentos amargos de inveja. Outro fato reforçou e fortaleceu esses sentimentos. Pouco depois de chegar ao galpão, encontrei alguns papéis no bolso do casaco que havia tirado do seu laboratório. A princípio, eu os ignorei, mas agora que consigo decifrar os caracteres em que estavam escritos, comecei a lê-los rapidamente. Foi o seu diário dos 4 meses que precederam a minha criação. Nele, você descreveu detalhadamente todos os passos que realizou no desenvolvimento do seu trabalho e inseriu incidentes do seu dia a dia. Você, sem dúvida, se lembra desses papéis. Aqui você os tem. Eles contêm tudo relacionado à minha desastrosa criação e revelam com precisão toda a série de circunstâncias repugnantes que a tornaram possível. Eles dão uma descrição detalhada da minha pessoa odiosa e repulsiva, em termos que refletem o seu próprio horror e que tornaram o meu inesquecível. Fiquei doente enquanto lia. Dia odioso em que recebi a vida, exclamei desesperadamente: maldito Criador, por que você criou um monstro tão horrível, do qual até você se afastou enojado? Deus, na sua misericórdia, criou homem belo e fascinante à sua imagem e semelhança. Mas minha aparência é uma imitação abominável da sua, ainda mais desagradável por causa dessa semelhança. Satanás tinha pelo menos companheiros, outros demônios que o admiravam e encorajavam, mas estou sozinho e todos me desprezam. Estas foram as reflexões que fiz para mim mesmo durante as horas de solidão e desespero. Mas, quando vi as virtudes dos meus vizinhos, a sua natureza gentil e bondosa, disse a mim mesmo que quando soubessem da admiração que eu sentia por eles, teriam pena de mim e desculpariam a minha deformidade. Poderiam fechar a porta para alguém, por mais monstruoso que fosse, que pedia a sua amizade e compaixão? Decidi pelo menos não me desesperar, mas me preparar para o encontro com eles, do qual dependeria meu destino. Adiei esta tentativa por alguns meses, pois a importância que ela tinha para mim, ser um sucesso, me encheu de medo de um possível fracasso. Além disso, meu conhecimento se expandiu tanto
com a experiência diária que aprendi, esperar alguns meses para me proporcionar maior sabedoria. Enquanto isso, diversas mudanças ocorreram na casa. A presença de Safi encheu de felicidade os seus habitantes, e também descobri que eles desfrutavam de maior abundância. Félix e Ágata passavam mais tempo conversando e tinham empregadas para ajudá-los nas tarefas. Eles não pareciam ricos, mas pareciam satisfeitos e felizes. Eles estavam calmos e serenos, enquanto eu ficava cada dia mais inquieto. Quanto mais aprendia, mais percebia meu lamentável desajuste. É verdade que eu nutria esperança, mas ela desaparecia quando via minha figura refletida na água ou minha sombra ao luar. Desaparecia com a mesma velocidade com que aquela imagem trêmula e aquela sombra brincalhona se desvaneciam. Fiz um esforço para afastar de mim esses medos e tentei me fortalecer para a prova a que me convocara alguns meses depois. Às vezes, eu permitia que meus pensamentos descontrolados vagassem pelos jardins do paraíso e chegava a imaginar que criaturas gentis e belas compreendiam meus sentimentos e consolavam minhas tristezas. Mas foi tudo um sonho. Nenhuma Eva acalmou minhas tristezas ou compartilhou meus sentimentos. Eu estava sozinho. Eu lembrei do apelo de Adão ao seu Criador. Mas onde estava o meu? Ele me abandonou e, cheio de amargura, eu o amaldiçoei. Foi assim que o outono passou. Vi com pesar e surpresa como as folhas amarelaram e caíram, e como a natureza voltou a assumir a aparência triste e desolada que tinha quando vi pela primeira vez as florestas e a linda lua. Mas os rigores do tempo não me incomodaram. Devido à minha constituição, adaptei-me melhor ao frio do que ao calor. Mas fiquei triste por perder as flores, os pássaros e toda a decoração que o verão traz consigo, e que tinha sido uma grande fonte de prazer para mim. Quando fui privado disso, dediquei-me com mais atenção aos meus vizinhos. O fim do verão não diminuiu sua felicidade. Amavam-se, compreendiam-se, e as suas alegrias, que vinham apenas deles, não eram afetadas pelas circunstâncias fortuitas que aconteciam ao seu redor. Quanto mais eu os via, mais queria ganhar sua simpatia e proteção, ser conhecido e amado por essas criaturas gentis, que seus doces olhares permanecessem em mim com carinho, tornou-me minha maior aspiração. Não ousei pensar que eles iriam desviar o olhar de mim com desdém e repulsa. Eles nunca dispensaram os mendigos que bateram à sua porta. Eu sei que pedi tesouros mais valiosos do que um simples lugar para descansar ou um pouco de comida. Pedi carinho e gentileza, mas não me considerava totalmente indigno disso. O inverno avançou. Todo um ciclo de estações se passou desde que eu despertei para a vida. Naquela época, todo o meu interesse estava voltado para traçar um plano que me permitisse entrar na casa dos meus protetores. Pensei em muitos projetos, mas o que finalmente decidi foi entrar na casa quando o velho estivesse sozinho. Fui suficientemente astuto para saber que a feiura normal da minha pessoa era o que provocava principalmente o horror daqueles que me contemplavam. Minha voz, embora áspera, não era nada terrível. Por isso pensei que se na ausência dos filhos conseguisse despertar a benevolência e a atenção do idoso Delacey, com a sua intervenção, conseguiria que os meus jovens protetores me aceitassem. Um dia, quando o sol iluminou as folhas avermelhadas que cobriam o chão e espalhavam alegria, senão calor, Safi, Ágata e Félix foram dar um longo passeio no campo, enquanto o velho preferia ficar em casa. Quando os jovens foram embora, ele pegou o violão e tocou algumas músicas melancólicas, mais doces e mais melancólicas
do que eu jamais o tinha ouvido tocar antes. A princípio, seu rosto iluminou-se de prazer, mas à medida que continuava tocando, adquiriu uma aparência triste e absorta. Finalmente, deixando o instrumento de lado, ele mergulhou na reflexão. Meu coração batia violentamente. Chegou o momento da minha prova, o momento que reforçaria minhas esperanças ou reafirmaria meus medos. Os criados tinham ido a uma feira vizinha. A casa e seus arredores estavam em silêncio. Foi a oportunidade perfeita. Mas quando tentei me levantar, minhas pernas cederam e caí no chão. Levantei-me novamente e, reunindo toda a minha coragem, retirei a madeira que havia colocado na frente do galpão para esconder meu esconderijo. O ar fresco me animou e, com coragem renovada, me aproximei da porta da casa e bati com os nós dos dedos. "Quem é?" perguntou o velho, acrescentando imediatamente: "Vá em frente, entre. Perdoe-me." Eu disse: "Sou um viajante em busca de um pouco de descanso." "Você me faria um grande favor se me permitisse aproveitar o fogo por alguns minutos." "Entre, entre," disse Delacey, "e verei como posso atender às suas necessidades." Infelizmente, os meus filhos não estão em casa e, como sou cego, temo que seja difícil conseguir-lhe algo para comer. "Não se preocupe, bom homem. Tenho comida," eu disse. "Só preciso de calor e um pouco de descanso." Sentei-me e houve silêncio. Eu sabia que cada minuto era precioso para mim, mas estava indeciso sobre como deveria começar a entrevista. De repente, o velho dirigiu-se a mim. "Pelo seu sotaque estrangeiro, deduzo que somos compatriotas. Você é francês?" "Não, não sou, mas fui criado por uma família francesa e não entendo outro idioma. Agora vou solicitar a proteção de alguns amigos que amo muito e cuja ajuda confio. Eles são alemães?" "Não, eles são franceses." "Vamos mudar a conversa. Sou uma criatura indefesa e sozinha. Olho ao meu redor e não encontro nenhum amigo ou parente sob a camada do céu. Essas pessoas gentis a quem recorro pouco sabem sobre mim e nem me conhecem. Estou cheio de medos, pois se eles falharem, ficarei infeliz pelo resto da vida." "Não se desespere. É verdade que é uma desgraça não ter amigos, mas o coração dos homens, quando o egoísmo não os cega, está cheio de amor e de caridade. Confie e espere, e se seus amigos forem gentis e carinhosos, você não terá nada a temer. São muito amáveis. Não pode haver pessoas melhores no mundo, mas infelizmente eles desconfiam de mim, embora minhas intenções sejam boas. Nunca fiz mal a ninguém, pelo contrário, sempre procurei ajudar, mas um preconceito fatal os obscurece, e em vez de verem em mim um amigo cheio de sensibilidade, consideram-me um monstro detestável. Isso é lamentável, mas se você é inocente, você não poderia convencê-los?" "Estou prestes a iniciar essa tarefa, e é justamente por isso que sinto tantos medos. Tenho muito carinho por esses amigos. Há muitos meses, e sem que eles saibam, venho prestando-lhes diariamente alguns pequenos serviços, mas eles pensam que quero prejudicá-los. É justamente esse preconceito que quero superar." "Onde seus amigos moram?" "Perto desse lugar." O velho fez uma pausa e continuou: "Se você quisesse confiar em mim, talvez eu pudesse ajudá-lo a superar as suspeitas de seus amigos. Sou cego, não posso comentar sobre sua aparência, mas há algo em suas palavras que me inspiram confiança. Sou pobre e estou exilado, mas será um grande prazer para mim poder ajudar outro ser humano. Você é muito bom. Agradeço e aceito sua generosidade. Com sua bondade, ele me dá nova coragem. Confio que com sua ajuda não serei privado da companhia e do carinho dos meus semelhantes. Deus não permita, nem mesmo que você seja realmente mau."
porque isso só levaria ao desespero e não instigaria a virtude. Saiba que também estou infeliz. Embora inocente, eu e minha família fomos injustamente condenados e, portanto, posso entender muito bem como você se sente. Como posso agradecer por essas palavras? Você é meu único e melhor benfeitor. Dos seus lábios ouço as primeiras frases amáveis dirigidas para mim e nunca poderei esquecê-las. Sua humanidade me garante que terei sucesso entre os amigos que estou prestes a conhecer. Quais são os nomes dos seus amigos? Onde vivem? Fiquei em silêncio. Achei que este era o momento decisivo, o momento em que a minha felicidade seria confirmada ou destruída para sempre. Em vão lutei para encontrar coragem suficiente para responder-lhe, mas o esforço esgotou a pouca energia que me restava, e sentando-me na cadeira, comecei a soluçar. Naquele momento, ouvi os passos dos meus jovens protetores. Não tive um segundo a perder, e pegando na mão do velho, gritei: chegou a hora, me salve, salve-me e proteja-me. Você e sua família são os amigos que procuro. Não me abandone no momento decisivo. Meu Deus, exclamou o velho. Quem é você? Nesse momento, a porta da casa se abriu e Félix, Saf e Ágata entraram. Quem poderia descrever seu horror e desespero ao me ver? Ágata perdeu a consciência e Saf, chocada demais para ajudar a amiga, saiu correndo da casa. Félix se lançou sobre mim e, com uma força sobrenatural, me arrancou do lado de seu pai, cujos joelhos eu abraçava. Louco de raiva, ele me jogou no chão e me chicoteou violentamente com um pedaço de pau. Eu poderia tê-lo despedaçado, membro por membro, com a mesma facilidade com que um leão despedaça um antílope. Mas meu coração afundou com amargura terrível e me contive. Vi como Félix estava prestes a me bater novamente, quando, vencido pela dor e pela angústia, saí de casa e, sob o manto da confusão geral, entrei no galpão sem ser visto.